Notícia fresquinha aí, a prisão do ex-príncipe Andrew do Reino Unido pela polícia britânica. Vou colocar na tela aqui a matéria do G1. Ex-príncipe Andrew é preso pela polícia do Reino Unido em meio à investigação sobre ligações com Epstein. Então tá aí a notícia. O ex-príncipe Andrew foi preso em sua casa nessa quinta-feira pela polícia do Reino Unido em meio a investigações sobre possíveis ligações com o criminoso sexual Jeffrey Epstein. A informação foi revelada pela rede britânica BBC e confirmada pela família real. Eu continuo batendo nessa tecla, né? A insistência da mídia corporativa de sempre colocar o Jeffrey Epstein como um criminoso sexual, que é mesmo, é muito relevante, é nojento, tem que ser apurado nos mínimos detalhes, mas nunca colocam ele como um agente de inteligência, que é o ponto mais nebuloso e mais relevante de verdade, em termos sociais, econômicos, estruturais, como o poder funciona no globo, no mundo, né? Então, eles sempre deixam meio que de lado essa informação, eles seguem por essa linha, como se ele fosse apenas, né, um predador sexual aí, e que arrastasse figuras poderosas para essa rede dele de pedofilia e de crimes aí. Enfim, na sequência da matéria aqui, a polícia do Vale do Tamisa informou que prendeu um homem na casa dos 60 anos sob suspeita de má conduta no exercício de cargo público após avaliação minuciosa e que mantém o suspeito sob sua custódia. A pasta, no entanto, não mencionou explicitamente o nome de Andrew sob justificativa de proteger a identidade do preso. Em comunicado, o rei Charles III afirmou que recebeu com preocupação a notícia da prisão de seu irmão, porém disse que a polícia tem o apoio da família real e que a lei precisa seguir seu curso. Segundo a BBC, o rei não foi avisado com antecedência da prisão de Andrew. O príncipe William, sucessor do trono, e sua esposa, a princesa Kate, apoiam o comunicado de Charles III, segundo o serviço de imprensa real. Ainda segundo a polícia, os agentes realizaram buscas em 2 endereços ligados ao suspeito, um em Berkshire, ao oeste de Londres, e outro em Norfolk, no leste da Inglaterra. A polícia de Norfolk confirmou à BBC que está dando apoio às operações. Aí tem o comunicado da polícia. O mais interessante de observar, principalmente traçando um paralelo com a situação do caso Epstein nos Estados Unidos, é como no Reino Unido as coisas estão acontecendo. Né? Prisões acontecendo, pessoas renunciando a seus cargos, e o governo americano, principalmente, né? Porque no setor privado aqui nos Estados Unidos, algumas pessoas também renunciaram, banqueiros aí, professores, pessoas ligadas aí ao Jeffrey Epstein, né, com nomes aí revelados na liberação dos arquivos, mas no setor público, né, principalmente o governo, a administração Donald Trump, não aconteceu nada até agora. Né? Além do Departamento de Justiça e do FBI estarem atuando claramente aí para acobertar esse caso, né, ao contrário do trabalho que deveriam estar fazendo, as pessoas ligadas ao governo são várias pessoas no governo Trump, o secretário de Tesouro, muita gente aí ligada ao Jeffrey Epstein e que não está sendo responsabilizado, nada acontece, as pessoas continuam exercendo seus cargos, aí cargos importantes, né? O próprio Donald Trump, né? Um dos nomes mais mencionados nos arquivos de Epstein, não está sofrendo nenhuma pressão nesse sentido de largar o cargo, né? Então a gente fica de olho aí. No Reino Unido a coisa parece estar acontecendo de forma um pouco diferente. Comunicado da polícia aí, após uma avaliação minuciosa, agora abrimos uma investigação sobre esta alegação de má conduta no exercício de cargo público. É importante que protejamos a integridade e a objetividade de nossa investigação enquanto trabalhamos com nossos parceiros para apurar essa suposta infração, afirmou o subchefe de polícia Oliver Wright em comunicado. A prisão de Andrew Mountbatten-Windsor, que completou 66 anos nessa quinta, ocorre cerca de uma semana após a polícia do Reino Unido ter aberto investigação para apurar se o ex-príncipe enviou relatórios confidenciais a Jeffrey Epstein, enquanto servia como representante especial do Reino Unido para o comércio internacional. Essa é a parte mais importante da matéria, né? Porque muita gente vê as fotos, como essa foto aqui abaixo, as fotos do príncipe Andrew, né? E tem aquela famosíssima foto com a Virginia Giuffre, né? Que inclusive se suicidou no ano passado,
né, e foi uma das principais denunciantes aí do caso Epstein, muita gente foca nisso, o príncipe era um pervertido, né, que estava sempre com o Epstein ali, mas o ponto não é esse. O príncipe Andrew, ele tinha um cargo importante, né, como representante especial, é um conselheiro, né, do Reino Unido para comércio internacional e supostamente vazava informações sensíveis, informações importantes para o Jeffrey Epstein, um agente de inteligência. Esse é o trabalho, né? Esse era o trabalho do Jeffrey Epstein, que era realmente um degenerado, um pervertido, um predador sexual, e por isso mesmo provavelmente foi colocado nessa posição para fazer esse trabalho de chantagear, de utilizar essas situações, fotos, documentos, e-mails relacionados a crimes sexuais para chantagear essas pessoas importantes aí e fazerem com que elas obedecessem às suas ordens aí, passassem informações relevantes aí em termos econômicos, geopolíticos, né, em vários setores aí importantíssimos do poder global. Segundo a BBC, caso o ex-príncipe seja considerado culpado de uma conduta no exercício de cargo público, ele poderia ser condenado à prisão perpétua. Um especialista ouvido pela emissora afirmou que Andrew será colocado em uma cela numa ala de custódia, com apenas uma cama e um vaso sanitário, onde aguardará até ser interrogado pela polícia. Ele não deve receber tratamento especial. Os policiais poderão manter o preso por 96 horas. Então, tá aí a notícia, né, da prisão do ex-príncipe Andrew, né? E como eu disse, é muito relevante e importante ver que no Reino Unido alguma coisa está acontecendo, né? Pessoas estão sendo responsabilizadas pelos seus atos aí, e quanto mais essas informações vierem à tona, mesmo que desse jeito meio torto, na mídia corporativa, é importante, é muito importante para a gente entender cada vez mais esse caso que é tão complexo, vai levar muito tempo, anos aí para que a gente, para quem está interessado e está analisando esses arquivos e tentando montar esse quebra-cabeça, vai levar muito tempo para a gente conseguir entender tudo, mas é mais um passo na direção certa, no meu ponto de vista, lá no Reino Unido, né? A gente lembra 2 semanas atrás o Peter Mandelson, né? O Lord Mandelson, que era o embaixador do Reino Unido em Washington, renunciou ao cargo, né? Renunciou ao cargo dele de embaixador. Ele até que é casado com um brasileiro, né? Que supostamente esse brasileiro, marido dele, recebeu depósitos aí do Jeffrey Epstein. Ele renunciou ao cargo, né? Ele falou que estava se afastando para evitar mais constrangimentos e tal, mas negou as acusações, né? O nome dele aparece em vários dos arquivos, centenas de mensagens, e-mails, né, trocados entre ele, o Lord Mandelson e o Jeffrey Epstein, né, que nesses e-mails tem transferência bancária, né, depósitos bancários para ele, para o marido dele, tem o Lord Mandelson falando para o Epstein que ia tentar influenciar outros integrantes do governo aí para reduzir impostos sobre bônus de banqueiros, né? Então você vê que é um trabalho de inteligência, de influência aí. E tem até nessas trocas de mensagens e e-mails aí, tem até uma foto do Lord Mandelson de camisa e de cueca ao lado de uma mulher aí que não foi identificada, né? O primeiro-ministro, o Keir Starmer, né, o primeiro-ministro do Reino Unido, pediu para o Lord Mandelson renunciar, né, à Câmara dos Lordes, né, que é um outro cargo, é a Câmara Alta, né, que não é eleita do Parlamento Britânico, é composta por políticos aí, doadores, né, outras figuras públicas, é muito importante aí, e ele foi nomeado para essa Câmara de forma vitalícia em 2008, e se ele renunciar a esse cargo, aí ele perde o título de nobreza, né, o Lord Mandelson, Lord é um título de nobreza aí, que ele recebeu quando foi nomeado. E o governo britânico, né, o Keir Starmer, o primeiro-ministro, está enfrentando muita pressão para fazer também com que o Lord Mandelson venha aos Estados Unidos para depor sobre tudo que ele sabia aí a respeito das atividades do Jeffrey Epstein e explicar melhor a relação dele. E o mesmo acontece com o príncipe Andrew, né? Agora começa, a partir dessa prisão, já na imprensa britânica já existe essa pressão aí sobre o primeiro-ministro que está para
para autorizar aí e fazer com que o príncipe Andrew também venha aos Estados Unidos responder. O que é curioso, né? Você imagina esses políticos, essas figuras super importantes, figuras britânicas aí, vindo aos Estados Unidos responder sobre essas atividades relacionadas ao Epstein, enquanto os políticos norte-americanos, né, ou empresários aí, figuras públicas que aparecem centenas, milhares de vezes nos arquivos Epstein, não respondem a nada, não são responsabilizados. É bem curioso, vamos ver, não vai durar, isso não vai durar. A pressão pública é enorme aqui nos Estados Unidos, não tanto da imprensa, o papel da imprensa corporativa nos Estados Unidos é um dos mais vergonhosos que eu já vi na história do jornalismo. Nesse caso, é impressionante. Parece que eles reportam sobre o caso Epstein com obrigação, né? Eles são obrigados e fazem um trabalho muito porco, assim, muito superficial, não tocam em certas feridas, nos aspectos mais sensíveis que dizem respeito a esse caso, eles não tocam. Então, é bem impressionante. Enfim, a gente vai continuar acompanhando. Eu quero avisar vocês que amanhã, às 20 horas, sexta-feira, às 20 horas, uma live especial sobre os arquivos Epstein, com um convidado especialíssimo, Mohamed Gerrad, né, especialista em geopolítica, vai estar aqui com a gente, ao vivo. A gente vai falar muito sobre esses arquivos e, principalmente, focar na parte da inteligência, atuação do Jeffrey Epstein como um agente de inteligência, né? Que eu acho que é a parte mais relevante para a gente entender como funcionam as dinâmicas do poder no mundo. É isso aí, deixa o like, se inscreve no canal, valeu!